Salmo 38. Tema: a tristeza em virtude do pecado traz esperança. Somente Deus é a verdadeira fonte da cura e de proteção para aqueles que lhe confessam seus pecados. Autor: Davi. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita. As forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em minha angústia, estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me. Senhor, meu Salvador. Vivemos em um mundo de sofrimento e doenças. Apesar do desenvolvimento da ciência médica, continuamos com nossas doenças, que geram muito sofrimento e dor. Muitos de nós sofremos e nos perguntamos, por quê? Por que eu estou sofrendo esta doença? Que mal eu fiz? Qual é o pecado de minha alma, pelo qual sofre o meu corpo? Muitas vezes o sofrimento vem de outras causas que não estão relacionadas com algum pecado particular. Jó é um exemplo clássico desta verdade. Após perder todos os filhos e as propriedades, ele sofria de muitas feridas na flor da pele, e os seus amigos o consolavam, dizendo que ele era culpado de pecado. Mas no fim da história da grande provação desse patriarca, ficou provado que o seu sofrimento não era causado pelo pecado de que tanto o acusavam. Ele estava sendo provado por Deus e o expunha como um homem íntegro diante de todo o universo. No tempo de Cristo, os discípulos viram um cego de nascença e lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus, percebendo logo o erro e o engano em que estavam envolvidos os discípulos, respondeu prontamente: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João capítulo 9, versículos 2 e 3. Portanto, meu irmão, minha irmã, nem sempre a doença é o resultado direto de algum pecado. Entretanto, isso foi diretamente no caso de Davi, como ele mesmo descreve no Salmo 38. Onde lemos sobre os seus sofrimentos por causa de doença, que foi claramente o resultado do seu pecado.
Este salmo pode ser dividido em 3 partes, e são 3 palavras que se destacam: doença, desamparo e decisão. Primeiro, doença, dos versículos 1 a 8, diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Davi começa com uma súplica a Deus, a fim de que ele não fosse repreendido nem castigado pela sua ira. O pecado traz a indignação, a ira e o furor divinos. Isso, meu irmão, minha irmã, que fique claro, na velha aliança. Deus derramou toda a sua ira em Jesus, conforme diz em Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E agora, na nova aliança, não sofremos com a ira de Deus. Isso tem que ficar claro no seu coração, meu irmão, minha irmã. Vivemos no tempo da graça, pois Deus fez uma aliança com seu Filho Jesus e somos justificados nele. A ira de Deus será derramada na terra após a volta de Jesus. Leia Apocalipse 16. Sofremos com a consequência dos nossos pecados. Mas Davi aqui sentia agora em sua própria carne a realidade da ira divina. Mas não deixou de esclarecer que isso era motivado pelo pecado de sua alma. Hoje, muitas pessoas são apressadas em culpar a Deus por seus problemas, doenças e todo tipo de sofrimentos. Por que Deus permite que eu sofra tanto assim? Perguntam. Mas muitas vezes nós somos culpados. Quebramos as regras da saúde, desobedecemos a Deus, transgredimos e ainda culpamos ao nosso Criador. O segundo ponto nesse salmo, desamparo, versículos de 9 a 12, diz assim: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Por quem foi Davi desamparado? Davi não foi desamparado por Deus. Ele sente a presença do Senhor. Pode ter alguma esperança uma pessoa que está muito doente porque viveu em vícios e pecados? Será que Deus abandona uma pessoa que de tanto pecar ficou enferma? Meu irmão, minha irmã, somos fracos pecadores. Muitas vezes sofremos consequências de nossos pecados. Mas Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Na verdade, Ele habita em nós, através do Espírito Santo.
Se nos voltarmos para dentro de nós, onde Deus habita com fé e confiança, teremos a misericórdia dele que se renova todas as manhãs. Com isso podemos confessar nossos pecados e nos apropriar dela. Temos a paz, a proteção. Tudo isso através da obra consumada da cruz de Jesus. Jesus Cristo não abandonou o paralítico de Cafarnaum, que ficou doente por pecados de extravagante imoralidade. E Deus não abandonou a Davi, que sofria uma doença por causa dos seus pecados. Então, Davi apresenta uma oração modelo para aqueles que estão aflitos e em pecado. Ele apresenta todos os seus desejos e toda a sua ansiedade diante de Deus, não ocultando nada do que se passa em seu coração. Davi apresenta todos os seus motivos diante do Senhor. Assim, disse o apóstolo Pedro que devemos fazer assim, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, quais são os desejos do seu coração? Pode ser que você queira a cura divina, o restabelecimento de uma doença incurável e precisa de um milagre. Você pode, meu irmão, minha irmã, se apropriar dessa cura, pois Jesus já levou todas as nossas doenças na cruz. Pode ser que você, muito mais do que um milagre, deseje o seu perdão, a cura da alma, a vitória sobre um pecado ou um vício oculto. O que você deseja? Apresente suas preocupações a Deus. Agradeça pela paz de Jesus, que Ele já nos deu, e prossiga. Quando você caminha em intimidade com o Senhor, os desejos do seu coração estarão em consonância com os desejos dele para a sua vida. Davi foi desamparado pelos seus amigos. Ele está com o coração tenso, agitado, pulsando descompassadamente. Mas por quê? Qual é o problema que aflige tanto? Aqui estão seus problemas no versículo 11. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Esta era a sua grande tribulação. Ele estava doente, quase cego, conforme diz o versículo 10. Com feridas purulentas, fétido, e as pessoas se afastavam dele. Já aconteceu isso com você, meu irmão, minha irmã? As pessoas se afastaram de você quando você estava doente? Quando você ficou pobre, por acaso, os seus amigos ainda permaneceram com você? Quando mais precisamos dos amigos, entre aspas, parece que eles somem. Os amigos de Davi se transformaram em inimigos. Olha o que diz o versículo 11. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Os amigos e até os seus parentes se afastaram dele, como se ele estivesse leproso. É uma situação muito triste ficar doente e perder os amigos, e ver os parentes se afastando e dando desculpas esfarrapadas. Davi se sentiu triste e solitário. Os amigos de Davi se transformaram em inimigos cruéis. Olha o versículo 12. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Havia um perigo de morte contra o rei de Israel. Havia aqueles que desejavam a sua morte, mas se fingiram de amigos, entre aspas, até que pudessem dar o golpe e ser promovidos. Como em nosso tempo, quando você se sobressai em seu emprego ou negócio ou nos estudos, ou mesmo dentro do corpo de Cristo, sempre há os invejosos querendo o seu lugar e tramando derrubar a sua reputação. De que modo os inimigos de Davi planejavam conseguir os seus maus intentos? Olha o versículo 12, a segunda parte. Dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Eles não falavam de paz, eles não falavam das grandes obras que o rei havia realizado, nem da segurança do reino que Davi tinha alcançado. Não falavam das grandes vitórias, do grande herói de Israel.
Eles falavam de coisas perniciosas, malévolas ou malignas. Falavam de como poderiam enganar os outros contra o rei. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que falem de coisas boas, agradáveis e encorajadoras a respeito dos outros. Já estamos cansados de tanto falatório e maledicência contra pessoas íntegras, que são um alvo certo das palavras ameaçadoras, palavras malévolas, que estragam a reputação dos melhores homens e mulheres que temos no corpo de Cristo. E como é com você, meu irmão, minha irmã? Você sempre tem palavras sinceras, palavras agradáveis, palavras que constroem a boa reputação dos seus irmãos? Não podemos nem calcular a influência das palavras que refletem para o bem ou para o mal de uma pessoa. Não nos esqueçamos da advertência que nos deixou Cristo em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Diz assim: Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O terceiro ponto desse salmo, a decisão, versículos 13 a 22, diz assim: Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa em angústia, estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Qual foi a reação de Davi diante da triste situação que ele estava enfrentando? Ele decidiu fazer 4 coisas. Primeiro, Davi decidiu calar. Versículos 13 e 14. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Diante de tantas acusações que lhe chegavam, diante de tantas infâmias, diante de tantas maledicências, Davi resolveu se calar. Ele sabia que há muita sabedoria em se calar em certas circunstâncias. No Salmo 141:3, ele orou ao Senhor: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Este foi o conselho também do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 5, que diz: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca. E Cristo, diante das acusações dos seus inimigos, guardou silêncio e nada respondeu. Mateus 26, 63 e Marcos 15, 5. Vindo os governantes a se admirar sobremaneira. Muitas das vezes devemos seguir o mesmo exemplo de Davi, de Miqueias e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabiamente Salomão disse em Eclesiastes 3:7, que há um tempo de estar calado e tempo de falar. Quando os nossos inimigos estiverem rugindo suas maledicências contra nós, quando estiverem ofendendo as nossas sensibilidades, machucando injustamente os nossos sentimentos, então é o tempo de estar calado. Segundo, Davi decidiu confiar. Somente Deus poderia ajudá-lo e atendê-lo na sua aflição. No versículo 15 diz assim: Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Davi resolveu confiar em um Deus eterno, o Senhor do universo. Ele é digno de obediência. Davi, ao usar essa palavra, decide ter uma nova vida de obediência e submissão ao Senhor de sua vida. Assim como Davi,
podemos decidir confiar nesse Deus maravilhoso, que fez um imenso sacrifício, entregando o seu amado Filho numa infamante cruz, a fim de nos salvar. Podemos decidir colocar a nossa suprema esperança e gloriosa confiança em nosso Deus, ainda que todos estejam contra nós, assim como todos estavam contra Davi. Terceiro, Davi decidiu confessar. Davi estava em uma grande angústia, padecendo pela sua doença, em um intenso sofrimento, tendo a sua dor continuamente presente. Versículo 17 diz assim: estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. O que você faria se estivesse doente por causa de seu pecado? Se todos os seus amigos estivessem acusando e prometendo matá-lo, tendo sido abandonado por seus parentes e sofrendo ainda a dor de ter magoado o coração de Deus por causa do seu pecado? Davi decidiu somente confessar o seu pecado, que tanto o atormentava. Ele disse: confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Este é o verdadeiro arrependimento, confissão, tristeza e abandono do pecado que se confessa e pelo qual se sente tristeza por ter ofendido a Deus e apropriando-se da misericórdia dele que se renova todas as manhãs. Quarto lugar, Davi decidiu comungar. Versículo 21 e 22 diz assim: Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Comungar, meu irmão, minha irmã, significa aproximar-se, comunicar-se, manter comunhão. Davi queria o seu Deus perto dele, em uma feliz comunhão. Então ele teria certeza de não ser desamparado. Então, ele teria o socorro que vem de um Deus eterno. Então, ele teria a salvação do Senhor. Concluindo o Salmo 38. Davi começou procurando livrar-se da repreensão e do castigo de Deus em sua ira. Contou de sua doença, do seu abandono de seus amigos, que eram fortes e vigorosos e injustos, pois lhe pagavam o mal pelo bem que receberam, procurando tirar-lhe a própria vida com ódio sem causa no coração. Mas então Davi decidiu agir e finalmente se entregou completamente nas mãos de um Deus eterno, alcançando a certeza da salvação em seu Senhor. Siga o seu exemplo, amigo e amiga. Quando se sentir doente, fraco, abatido, vacilante, busque a Deus. Não se desespere, mas confie. Aproprie-se da misericórdia que já está disponível para você. Aproprie-se da sua gloriosa graça. Apresente-lhe os argumentos da cruz do Calvário, em que foi morto o Senhor Jesus Cristo, para salvar a sua vida do pecado e do mal e garantir a sua entrada no céu. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.